Sarau Preto Podcast. Saravaxé, todas e todas, bem-vindas e bem-vindos ao meu podcast Mombaça Fora da Curva, diretamente da cidade maravilhosa Rio de Janeiro, Brasil. O programa de hoje, 25 de julho de 2021, é dedicado ao Dia da Mulher Negra. Vai rolar uma baita de uma roda de conversa da mais alta periculosidade e eu convidei aqui Lica Oliveira para dividir esse momento, essa mediação comigo. Lica, bem-vinda. Muito obrigada, Mombaça. Mais um ano aqui celebrando essa data importante que é celebrar a mulher e celebrar a mulher negra, né? Já tivemos a oportunidade de fazer em 2016, né, um Sarau Preto especial, mulheres, né, que marcou a história, eu acho, do Sarau Preto, que foi incrível, com mulheres incríveis. E mais uma vez celebrando essa data com um evento muito especial, com essa roda de conversa potente, né? E celebrando a mulher negra, 25 de julho, a mulher africana, 31 de julho, e Teresa de Benguela, né, que é essa mulher potente que comandou um quilombo no Mato Grosso, né, após a morte do marido, José Piolho. Então, quem quiser saber mais, dá um Google lá, vale a pena, né, saber Exatamente. A história dessas mulheres potentes. E é isso também, essa roda de conversa vai provocar, instigar e inspirar que cada um de nós, e vocês também, estejam interessados em saber a história dessas mulheres, né? E para isso, para compor essa roda potente, nós convidamos não só mulheres, hoje vamos fazer essa provocação de saber a participação desses homens, né? Principalmente dos homens pretos, né? Antes que alguém nos pergunte, o que um homem está fazendo no Dia da Mulher Preta, da Mulher Negra? Então, e essa figura maravilhosa que já tivemos a oportunidade de conversar nos bastidores é o professor e engenheiro senegalês Mamou Sop Ndiaye. Bem-vindo, Mamou, e muito obrigada. E seguindo sob a ótica do continente africano, né? Nada melhor que uma jovem arquiteta, cantora, potente, Cecília Marcos. Salve, Cecília! E a roda continua. Vou chamar para a roda agora esta educadora, empresária, incrível, que vai falar muito sobre... Tem muito a ver a questão da estética negra, né? Ela é empresária do setor, que é a maravilhosa Daniela de Souza Santos. Bem-vinda e muito obrigada, Dani! E eu quero conversar já com a Cida Moreno para abrir essa roda de conversa. Cida Moreno, que é atriz, professora, produtora teatral e nos últimos anos vem desenvolvendo um trabalho maravilhoso de visibilidade de personagens ou personalidades, né, negras na história não contada do Brasil. E, através disso, eu queria saber da questão da inquietação da Cida em fazer essa pesquisa, desde quando ela tem essa inquietação. Ela já levou aos palcos Carolina Maria de Jesus, não é isso, Cida? Exatamente. E agora está com um espetáculo com Luísa Maim e apresentando essas personagens, essas personalidades ilustres e da história não contada do Brasil. Então, primeiramente, olá a todos, muito prazer, né, dessa oportunidade incrível. Eu agradeço imensamente o convite para fazer parte desse sarau, né, que já está aí na estrada há alguns anos, trazendo as nossas histórias, as nossas referências. E, então, eu tenho uma trajetória como atriz de mais ou menos 40 anos de carreira, né? E a gente vive nesse momento, nós atores negros, um momento muito propício, porque a partir dos coletivos e dos aquilombamentos, nós estamos podendo ser os protagonistas das nossas histórias, coisas que até algumas décadas atrás era impossível de acontecer, né? Porque se a gente quisesse exercer o nosso trabalho enquanto atriz, a gente tinha que fazer parte de grupos e coletivos e produções não brancas, né? Onde os nossos papéis nunca eram os protagonistas. Ou então a gente normalmente a gente só fazia parte das histórias
como protagonista se o texto pedisse, se o texto ousasse, né, dar-nos essa oportunidade. Do contrário, nós éramos sempre os antagonistas, né, os coadjuvantes. Então, a partir desses aquilombamentos que vêm cada vez mais se fortalecendo no cenário das artes cênicas, nas capitais, em muitas cidades, né, do Brasil, nós temos grandes coletivos, grandes companhias, os Crespos em São Paulo, o Olodum, né, em Salvador, que já tem mais de 30 anos, Belo Horizonte, aqui no Rio de Janeiro. Então, a gente começou a contar a nossa história sobre a nossa ótica. E assim, em 2018, eu tive uma grata felicidade de ser convidada para encenar Carolina Maria de Jesus. Carolina, que felizmente, né, graças ao acesso do povo negro às universidades, isso é um advento que eu atribuo às cotas, Carolina hoje já recebeu, né, o título de doutor honoris causa, né? Porque Carolina ainda é muito pouco conhecida do grande público brasileiro, inclusive da população negra. E o teatro, ele tem essa capacidade de levar essas histórias de uma forma muito mais imediata e muito mais acessível ao grande público. E é muito interessante quando o espetáculo de Carolina termina, normalmente é um monólogo, né? Sou só eu em cena, e eu fico cerca de quase 1 hora para conseguir voltar ao camarim para me trocar, tamanha curiosidade que ela incita nas pessoas, de saber quem foi essa mulher, como foi o percurso da sua vida, né? Uma catadora de papel que ascendeu, que foi o maior best-seller, né, na sua época em venda de livros, que ultrapassou, inclusive, Jorge Amado, uma favelada e que, infelizmente, terminou também pobre, né, porque Carolina, ela ascende e o racismo estrutural não permite que ela continua, se mantenha naquele lugar que ela conquistou, né? Um livro que foi traduzido para mais de 80 países, em 13 idiomas. Então, Carolina, infelizmente, ela volta quase para o lugar de onde ela saiu. Não exatamente na favela, mas ela termina pobre. E assim, Carolina foi um descortinar na minha vida, no sentido de levar para outras mulheres negras essa força, né, de que realmente como que a gente pode transformar a nossa existência a partir de um sonho. Isso foi em 2018, 2019 nós fizemos São Paulo, e sempre com muito sucesso, levamos nas periferias de São Paulo. 2020 veio a pandemia, nós tivemos que dar uma interrompida, entre aspas, com Carolina, mas aí 2020 também me proporcionou trazer à cena Luísa Maim. Luísa Maim era um sonho que eu alimentava desde 2006, quando eu tive a oportunidade de conhecer Luísa Maim, que o Brasil não conhece, que a comunidade negra, infelizmente, não conhece, porque eu, sendo uma pessoa que tive acesso à educação, que tive acesso à universidade, eu só fui conhecer Luísa Maim em 2006. E aí eu me tombei diante dessa mulher, da força de Luísa Maim. Essa mulher que, para muitos, né, consideram que ela foi um mito, né? Tem muitos historiadores que se debruçam na pesquisa de Luísa Maim e ainda não são encontrados muitos registros sobre a Luísa Maim, da sua real existência. Mas a sua real existência é o seu filho, Luiz Gama. A carta que ele escreveu sobre essa mãe, atestando a sua existência. Então, e ele mesmo cita a Luísa Maim como tendo participado de várias revoltas, né, ali em meados do século XIX, na Bahia, 1830, 1840, o Luiz Gama atesta a presença da sua mãe em todas aquelas revoltas, né? E ele narra a presença dela como sendo uma mulher inquieta, uma mulher insofrida, uma mulher que estava realmente o tempo todo envolvida nessas lutas pela libertação do seu povo. Então, hoje eu estou em cena com Luísa Maim, onde a gente faz um recorte unindo a ancestral Luísa Maim
com as mulheres negras que continuam perdendo seus filhos para a necropolítica. Né? Eu devo ressaltar que é uma questão cíclica na história das mulheres negras, porque desde a travessia do Atlântico, os filhos das mulheres negras são arrancados do seu convívio. Então, isso aconteceu com Luísa Maim no século XVIII, quando ela teve o seu filho vendido aos 10 anos de idade pelo próprio pai, o Luiz Gama, e nunca mais ela encontra esse filho. O próprio Luiz Gama atesta que ele percorreu várias cidades em busca dessa mãe e nunca encontrou. E hoje, quase 200 anos depois, a gente vê como os filhos das mulheres negras vêm sendo barbaramente assassinados, perdidos, desaparecidos, como é o caso das 3 crianças de Belford Roxo, que já se completa quase 6 meses e não se tem notícia dessas crianças. Né? Então, Luísa Maim se faz presente. Luísa Maim, por isso que o título fala, Luísa Maim, eu ainda continuo aqui. Pegando o exemplo dessas 2 mulheres, né? Porque tem esse mês, vou colocar o mês de julho todo, né? A questão do Dia da Mulher Negra, que é agora dia 25. E o que você atribui a Luísa Maim ou a Carolina Maria de Jesus, no sentido, como você falou, dessa contemporaneidade de trazer a luta para os dias de hoje. Sim. Né? O que você descobriu com essas mulheres, e você, enquanto uma mulher negra, né, que teve, vamos colocar, não deveria ser privilégio, Sim. mas no nosso país a gente pode taxar os lugares que a gente ocupa como privilégio. O que você, de ensinamento ou de descoberta, que você traria? Olha, para mim, esse mês? A maior descoberta e o que me alimenta todos os dias foi resgatar a força dessas e das nossas ancestrais, das nossas matriarcas, porque são elas que nos alimentam, são elas que nos dão esteio para continuar resistindo à perversidade do racismo. A gente sente, né, a presença dessas mulheres em nossas vidas, das nossas avós, das nossas mães, das nossas tias, das mulheres negras da nossa vida, das nossas vidas, que todas vieram desse lugar, né, desse lugar de exclusão, desse lugar de marginalização, de luta, né? Todas nós que estamos aí na faixa de 40, 50 anos, tivemos as nossas ancestrais vindo desse lugar, né? De serviçal e, ao mesmo tempo, de empenho para que hoje nós pudéssemos colher um futuro melhor, né? Para que nós pudéssemos continuar lutando para abrir espaço para nós e para os nossos e para os que estão vindo. Então, para mim, ter uma Carolina como exemplo, que acreditou no seu sonho, que acreditava que através da sua escrita e da sua leitura ela ia ultrapassar aquela barreira e venceu, né? A Carolina tem uma frase que eu gosto muito, que ela fala assim, que ela falava, né, falou na década de 50, ninguém vai apagar as palavras que eu escrevi. Quando ainda ela não sonhava com o estrelato. E ninguém apagou as palavras de Carolina, muito pelo contrário. As palavras de Carolina hoje estão nas academias, nas universidades, em teses de doutorado, nos palcos, no cinema. Então, é esse exemplo que eu trago dessas mulheres. Luísa Maim, com seu amor incondicional de mãe, com seu desejo de liberdade para o povo negro, né, em 1835, na Revolta dos Malês. Então, o que eu trago dessas mulheres é essa força para a gente, porque, assim, no final do meu espetáculo eu falo, né, que uma fala da Luísa Maim, que a autora atribuiu a ela, que ela fala assim, eu só sei lutar. A luta sempre foi a minha arma. E é essa minha força, né? É esse meu exemplo que eu tenho para doar aos meus, aos que estão vindo e aos nossos, né? Então, é isso, é aprender cada vez mais com as nossas mulheres guerreiras, ancestrais, porque os nossos passos vêm de muito longe. É isso, Cida. Muito obrigada. A gente vai continuar aqui essa roda de conversa, mas foi uma apresentação maravilhosa. E eu tive a oportunidade de assistir ao espetáculo e depois eu vou fazer uma provocação em termos de... Porque se fala muito também do instinto
do instinto da mulher, do instinto materno, e em um certo trecho é citada a Luísa Maim, ela se culpa porque eu não percebi, que é o momento que o filho, que ela, inclusive na peça faz isso, né, que ela prepara o filho, arruma ele todo bonitinho aos 10 anos para ele passear com o pai. E aí ele vai e não volta, Luiz Gama, né? Então, em certo momento da peça, isso me chamou bastante atenção, que a Luísa Maim se cobra esse instinto da mulher, esse instinto materno, porque eu não percebi que era ali uma cilada e ela passa o resto da vida, não tem esse reencontro, que a arte está fazendo isso agora, que nesse dia eu tive a oportunidade de assistir o Del Garcês fazendo o Luiz Gama fazendo e logo Luiz em seguida Gama. a Cida fazendo Luísa Maim. Então é isso. E eu acho que, para concluir essa fala, na questão do academicismo, o que nos leva à reflexão é o estudo, né? A gente tem que estudar, a gente tem que conhecer a nossa história para a gente conseguir refletir. Sem dúvida. Então, eu acho que esse momento aqui, o que a gente está fazendo nessa roda de conversa, leva à reflexão. Muito aprendizado aqui, né, que a gente está tendo, e vamos continuar. E eu vou seguir agora. Você quer fazer alguma provocação? Não, por favor, provocação Mombassa? nenhuma. Eu quero que você prossiga, que está ótimo. Então eu vou conversar com a Cecília Marcos, pode ser? A Pode Cecília ser. maravilhosa, né? É a representante do continente africano aqui, nossa irmã querida de Angola. Ela é arquiteta, está aqui do Rio de Janeiro já há quase uma década, não é isso, Cecília? Quase, falta pouco. Eita, então a Cecília Marcos vai contar pra gente, e a provocação que eu gostaria de fazer, Cecília, é que você fizesse realmente essa exposição dessa mulher que está quase uma década no Rio de Janeiro, essa mulher negra que já está no Rio de Janeiro há 9 anos, é isso? Sim, 9 anos. Então, e a Cecília, mulher negra de Angola, do continente africano, nesse mês de julho, mês em que se celebra a mulher negra, e fazer essas reflexões. Como é que você faz esse link, né, dessa Cecília carioca? Vamos botar aqui, que você já tem o crachá, e a Cecília de Angola. Nos apresente, por favor. Aproveitando o ensejo que dia 31 é o Dia da Mulher Africana, né? Sim. 31 de julho agora. 31 de julho. Bem, eu vim para cá, eu tinha 21 anos de idade. Eu vim saindo da asa da minha mãe, do conforto da minha família. Digo, com pouco conhecimento, né? Muito pouco conhecimento do mundo, mas sempre fui uma ovelha um pouco mais desgarrada. Sempre quis voar, nunca tive essa oportunidade por ser caçula da minha mãe. Tem aquela proteção maior, mas eu sempre quis voar. E quando vim para cá, houve um momento de desconstrução, até certo ponto. Uma das coisas que a minha mãe muito me disse é: não esqueças das tuas raízes. Outra coisa foi: estuda, não canta. Acaba de estudar para depois poder cantar. Porque ela sabia que uma das coisas que poderia me puxar assim para, digamos, me desviar do meu propósito acadêmico seria a música, que é uma coisa muito enraizada em mim, na minha cultura e na minha cultura, no meu seio familiar, né? Mas em Angola você já desenvolvia o trabalho como cantora? Como é que estava o seu trabalho? Quando você decidiu vir para o Rio? Então, a música, como eu disse, está enraizada em mim desde que eu me conheço como gente. A minha mãe canta, as minhas irmãs cantam, a minha família canta. Então, sempre fui muito ligada à música. E eu digo que, em geral, o povo africano é muito ligado à música, é muito ligado ao ritmo. Então, nós já nascemos com essa essência musical. E alguns afloram mais e outros não. Então, no caso da minha família, no meu caso, isso foi muito aflorado desde muito nova. Então, quando eu me vi com esse passaporte da liberdade, digamos assim, de estar aqui, porque eu vim sozinha, estar aqui, estar longe da minha família, estar longe de tudo. Uma das preocupações da minha mãe foi me perder no mundo musical. Ter essa inclinação e saber que o Brasil é um mundo de oportunidades.
É um mundo de opções que você pode escolher. Ela já vinha para cá muitas vezes, ela já estava acostumada a vir para cá. Eu nunca tinha vindo, então ela meio que tinha uma noção de como a sociedade poderia me tragar de certa forma, né, ou me levar para um caminho ou por outro. Então, os meus ensinamentos quanto mulher africana, eles prevaleceram muito até hoje. No começo tem sempre uma dificuldade de poder me entender ou me posicionar, porque eu falo muito isso. Eu era uma mulher na minha terra, era uma mulher. Fiz 18 anos, dali para frente eu sou uma mulher. Cheguei aqui, eu me descobri uma mulher preta. E eu comecei a ver que não é de ser uma mulher, não é ser uma mulher preta. Era o que eu era. Eu comecei a entender algumas questões muito, de uma forma muito tardia, diga-se de passagem, mas eu comecei a entender algumas questões que me viam, me atravessavam como um mal-entendido, que não era um mal-entendido. Imagina uma mulher de 22, 23 anos, pouco tempo aqui no Brasil, para mim muito pouco tempo, mas se vendo em situações completamente embaraçosas pela sociedade brasileira em geral. Por exemplo. Eu tive questões de xenofobia na faculdade, várias questões de xenofobia na faculdade, mas a princípio, nos 2 primeiros anos eu entendia como um mal-entendido. Eu não conseguia separar a xenofobia do mal-entendido. Eu ficava, não, ele não está a falar a sério, não é isso. E eu me dava o trabalho de explicar. Mas também você foi fazer uma faculdade muito facinha, né? É ótimo. A Arquitetura foi... Arquitetura fácil, assim, vestibular tranquilo. A única preta da turma. Então, eu era alvo de muita coisa, muita coisa. Eu comecei a ter uma espécie de acolhimento negro muito depois, que eu comecei meio que a sair um pouquinho mais, porque eu sempre fui muito fechada assim para a sociedade, tanto aqui quanto lá. Isso é uma característica minha. E à medida que eu fui saindo e me permitindo conhecer o povo da comunidade, a comunidade negra, a comunidade africana, comecei a entender que, bem, aquilo era xenofobia, não era... Racismo, né? Sim, xenofobia, digo, eu tive uma situação na faculdade, em particular, onde o meu professor, eu sentava na primeira fila para poder entender, porque já tem a questão de Angola falar português, mas não fala brasileirês. Vocês falam brasileirês, não falam português. Então, é um português completamente diferente do meu. Então, eu tinha a necessidade de ficar lá na frente para poder entender e perguntar, se tivesse que perguntar. Só que, curiosamente, toda vez que eu perguntasse alguma coisa... Não tinha resposta. O professor ignorava completamente. Completamente. E a colega do meu lado perguntava a mesma coisa, porque a dúvida dele era minha, e ele vinha e conversava, e explicava, e dizia, e opinava, E teve uma vez que ele fez um quiz, assim, um pop quiz na turma, e fez uma pergunta, disse, valendo ponto, o que é isso? E eu respondi. E a turma fez silêncio, porque esperava que o professor validasse a minha resposta ou não, e ele não disse nada, e todo mundo fez silêncio, inclusive o professor. Aí teve uma colega, 3 carteiras à frente, que meio que raciocinou e viu que a minha resposta poderia estar certa. E ela repetiu exatamente o que eu havia dito. E quase que imediatamente o professor deu-lhe o ponto. Disse, é isso, gente, estudem. Vocês não estão estudando. Vocês não estão vendo a matéria. E eu me senti completamente humilhada naquele momento. Foi um dos primeiros embates que eu tive que me fez acordar, dizer, não, isso não é um mal-entendido, isso é xenofobia. Mas ainda eu não soube me defender, que eu não estava acostumada àquilo. Como é que você se defende de uma coisa que você não sabe?
E você era muito jovem, muito, né? É muito jovem, muito. Né? Não tem a maldade, né, para enfrentar. Sim. Então você tem que aprender a lidar com a situação para poder se defender. Levei tempo para poder entender. Eu tive uma colega minha, branca, ela se levantou e falou sobre a injustiça. Ela se colocou na frente. E olha que nós não éramos amigas. Ela era uma menina. Uma colega. Sim, e nós não éramos amigas porque não compartilhávamos das mesmas ideias em relação a muitas coisas. Então eu preferi me afastar. Porque eu tenho alguns amigos brancos. Mas ela não foi uma delas porque no momento em que ela poderia ter se posicionado de uma forma defensora, ela preferiu ir com a carruagem e ir para o racismo. Então foi um dos outros momentos. Então eu meio que me afastei dela. Mas ela se levantou a meu favor e disse: não, mas professor, isso não é justo. Quem respondeu isso foi a Cecília. Ela falou primeiro do que a fulana e isso e aquilo. E o professor, o que é que ele fez? Nada. Ele não disse nada. Ele apenas disse: vamos continuar com a aula, gente. Tem muita coisa para dar. E eu fiquei lá. Guardadas as devidas proporções, né? A gente, hoje, no ensino médio, acabou de ter uma experiência, né, com a Fatu. E como é que resolve isso, Mamur? Pessoal, boa tarde. É um prazer enorme estar aqui com vocês. De fato, estou muito honrado. Estava viajando nas palavras de Cecília, porque antes dela era eu. Antes de mim também eram outros. De fato, eu passei por todo esse processo que você passou. Mas eu descobri uma coisa na vida, que aqui no Brasil as pessoas fazem as coisas pela metade. E aí o pessoal fala as palavras de Nelson Mandela, ou seja, estudar é a arma mais poderosa que você tem para mudar as coisas. A melhor arma é um livro. Mas o pessoal não pega isso para ver ao fundo das coisas. Porque essa violência toda que você passou por ser africana, por ser negra, etc., é tudo. Na realidade, você tinha no seu interior que a única maneira de você se sobressair era para você estudar. Quando eu apanhava, eu entrava no meu quarto sexta-feira, eu não saía nem no sábado, nem no domingo. Eu ficava no meu quarto estudando 24 horas sem parar. Então, porque eu entendi que a única maneira de, se um dia alguém vai me ouvir, não é pela minha força física, não é pelas minhas emoções, mas pelo meu conhecimento. Sim. Então eu precisava estudar, porque para controlar as coisas. No meu subentendimento, eu achava que estudar já era uma barreira contra tudo que pode acontecer de mal com um homem negro. Em outros lugares, talvez sim, mas aqui no Brasil, não. Isso não é suficiente. Tanto é que deu no que deu. Sim. Para mim entrar no Cefet, para ter uma ideia, no dia que eu fui fazer o concurso, eu entrei lá no concurso, meu advogado e o promotor de justiça para me aceitar fazer o concurso porque eles não estavam aceitando estrangeiros. Fiz o concurso, fiquei em primeiro lugar. E agora? Então, aí tiveram que me empossar. Hoje eu sou chefe do meu departamento, estou lá trabalhando, estou contribuindo em muitas coisas, na academia do ponto de vista de engenharia e também do ponto de vista da população, principalmente das populações isoladas, porque afinal, eu como engenheiro, eu entendo que o engenheiro é aquele que nasceu para resolver os problemas das suas sociedades. Se meu aluno quer trabalhar para a NASA, para a IBM ou para qualquer outra empresa de excelência, eu me formo muitíssimo bem. Mas lá no meu continente ainda está faltando água.
Lá no meu continente, o elemento mais básico que a energia não tem. Lá no meu continente, você pega, por exemplo, a gente morre mais por mordida de cobra do que por problemas climáticos, que o mundo inteiro está falando, porque quando uma cobra te morde, você não tem onde se vacinar, porque etc, etc. São centenas de questões pilhadas. Aí você vê no Brasil, você vai estudar, além de toda a dificuldade da matéria que você vai ter que administrar, você vai ter que ligar com outros problemas. E aí não dá. Então, isso você tem que ser muito forte. Então, o fato de ficar aqui já demonstrou toda essa questão de força que tem. E aí eu, estudando, fazendo tudo, eu olho como pai de uma família preta, então eu vou ser o escudo delas. Ou seja, tudo que deveria cair em cima das minhas filhas, deveria cair em mim. Então, eu trabalhava com essa lógica de um pai protetor. Tanto é que, aqui no Brasil, toda vez que eu vejo um pai preto fugindo das suas responsabilidades, a primeira coisa que eu penso, esse cara deve estar possuído. Esse cara aí não bate bem na cabeça. Porque eu não consigo ver um elemento da natureza que não consegue ter um pai que converse com sua família. Tanto é que lá na África, o que a gente fala? Olha, se você for lá, por exemplo, em Copacabana, provavelmente alguém aqui já comprou óculos como refugiados, vendendo óculos lá na praia. Você vai lá em qualquer escola aqui encontrando algum professor africano lecionando. A primeira coisa que ele vai te falar, minha mãe. Porque a gente entende, ela começou falando isso, ela não me deixou mentir. A gente entende que a nossa única salvação, a nossa única maneira de se dar bem na vida, a única coisa que na palavra senegalesa a gente chama isso de teki, o significa ter alguma contribuição para dar para a humanidade, é através da figura materna. Se a sua mãe não concordar por onde ela esteja, nada vai dar certo. Sim. Então, isso que a gente acredita, nós africanos. Então, se o Brasil ainda tem dificuldade de compreender isso, o problema é de quem? É verdade. Nós que temos que ficar aqui explicando essas coisas, eles que têm que se esforçar para aprender melhor. Então, só para, antes de chegar na fato, para dizer que, na realidade, quando eu estava achando que eu estava sendo um super pai protetor, que na mesa de jantar as minhas meninas me traçavam o dia inteiro como eles estudaram na escola, o que aconteceu, o que não aconteceu, eu não sabia, na verdade, que eu estava criando uma menina para lutar. Sendo que eu estava criando ela achando que eu estava protegendo, mas não. Tudo que eu estava falando, ela estava assimilando como uma maneira de dizer não. E no momento dela dizer não, com 15 anos, ela sentou para dizer não para valer. E deu certo. Deu certo no sentido de que eu fico no Brasil, enquanto eu era estudante, fiquei muito perdido em muitas coisas. Quem me salvou se chama um escritor africano de Mali, chamado Amadou Hampâté Bâ. Esse cara, ele é um tradicionalista, em ensino tradicional, e aí eu me refugiei muito nele. Porque algumas coisas que eu não levava em consideração, você está num país em que vocês são todos pretos, de repente você está num outro, você entra numa universidade, e aí você está lidando, aí as pessoas falam, você responde as mesmas perguntas, recebe as mesmas avaliações. Mas quando você bota sua filha na escola, você vai na reunião dos pais. Aí você senta, alguém faz todos os esforços para não sentar do seu lado. É diferentemente lá na África, lá quem vai na reunião das crianças, não é a mamãe, não. A figura paterna era o único pai na reunião das mães do colégio. Mas, mesmo assim, você percebe nitidamente que, de fato, você está num país em que aquele lugar que o seu filho está estudando está com um projeto acadêmico para atender um determinado segmento, mas não seu filho. Só fazendo uma... Ela falou em relação a aluno-professor. E você, enquanto professor, como é que você a sua relação com os alunos? Olha só,
Porque você falou, né, Sim. enquanto aluna, sim. com o professor. Agora, você, o professor, em relação aos seus alunos, porque eu posso imaginar também que a maioria dos seus alunos a maioria é branca, sim. Mas, na realidade, eu vou te falar duas coisas. Primeiro, eu acredito que o brasileiro é suficientemente inteligente. Porque acredito firmemente que as pessoas, hoje em dia, estão sabendo que até racismo você consegue perder emprego. Porque aconteceu na semana passada, a gente recebeu aqui da nossa colega um depoimento de 3 meninos de Belfort que até hoje ninguém encontrou, sendo que um problema de bicicleta lá aqui na Zona Sul foi resolvido em 30 minutos, que os caras que estavam trabalhando foram demitidos, etc. e tudo mais. Então, a gente está percebendo que a nossa luta está valendo alguma coisa. A nossa luta para descobrir o paradeiro dessas crianças, isso eu posso te dizer que isso fere a dignidade humana em si. Mas essa nossa luta, os lampejos de coisas que a gente conseguiu, nós não podemos minimizar. Sim. Então, eu posso te dizer como professor, eu encaro todo mundo, de igual para igual. É claro, você vê o aluno tentando te intimidar. Mas, aquilo que eu falei no começo, eu achava que quando as pessoas descobriam que, puxa, esse cara sabe coisas que eu não sei, então eu preciso ficar na minha e tal. Aqui no Brasil, isso não é suficiente ainda. Então, o que é suficiente? Eu acho que meus alunos já sabem do meu histórico. Então, particularmente, não estou dizendo jamais eu estou querendo solucionar os problemas que o Brasil tem, como questão de... O Brasil, aqui se usa muito a questão individual, a questão como se diz mesmo, se o fulano conseguiu, eu também posso. Não, isso está totalmente errado, isso está totalmente infundado, cada pessoa é uma pessoa. Isso é uma maneira de nos aniquilar mais. Então, há alguma coisa que deveria ser universal, o pessoal querendo trabalhar com exceções. Isso não dá. Então, o que eu estou querendo ratificar muito é bater muito nessas coisas. Todo professor, eu posso dizer que eu poderia glorificar aqui como exceção. O que não é a realidade dos professores brasileiros, minha senhora. Lá nas mensagens, por exemplo, da minha filha, o aluno branco escreveu que um professor vale uma jujuba. O professor vale uma bala de menta que se compra na rua. Esse mesmo professor negro vai ser professor daquele aluno branco que escreveu aquela mensagem. Mas já imaginou o quão violento é isso? Simplesmente porque aquele menino branco, o pai dele tem condições para pagar uma escola da sua escolha. A escola tem um professor preto e o professor preto sabe que um dos meninos brancos está escrevendo aquelas coisas dela. Então, você quer me dizer que eu, Mamour, eu devo ter uma pretensão de ser imune a isso? Não, de forma alguma. Eu me sinto violentado de todas as maneiras como professor. Eu estava dizendo, antes de devolver a palavra, lembra, há 2 anos, 3 anos atrás, um professor da maior universidade do país, numa aula de ciência deles, de segurança, diz que, olha, qual é a melhor maneira de você fazer um sistema de segurança seguro? É para você detectar lá uma câmera que consegue detectar a melanina. E toda vez que passa uma pessoa negra, a coisa faz o quê? Pim, pim, pega ladrão. Falou na sala de aula. O que aconteceu? Absolutamente nada. Está compreendendo o quão complexo é essa situação? Por causa disso, que toda vez que eu vejo eventos como esse, eu fico com paz comigo. Porque, afinal, as pessoas com quem eu vou falar vão me compreender. Só para te devolver a palavra definitivamente, eu apenas queria dizer e ratificar que a gente está fazendo evento para
o dia 25, se não me engano. É o dia 31, porque estamos todos no mesmo barco, porque, afinal, quando a coisa terminar, a gente vai voltar a se conectar lá na África. Eu tenho essa percepção que um dia voltaremos todos nós. Aí, nós não podemos simplesmente achar que a solução é simplesmente empoderar a mulher. Eu vivi numa sociedade em que a relação entre homem e mulher não é uma relação quebrada no meio. Era uma relação praticamente que a gente chama de transparente. Então, se a gente quer entrar num jogo de disputa de tal, não vai dar certo. Porque hoje eu estou aqui, mas pode ter certeza que eu estou porque eu tenho mulheres em casa. Porque se eu não tivesse, eu não teria aqui. Nenhum de nós. A mulher, para estar... A existência é uma questão da, não, mas da mulher. O interessante é a presença do homem ombreando a luta, porque um homem numa mesa que está tratando do Dia da Mulher Negra, né? Porque a gente compreende que o homem precisa estar ombreando essa luta. Exatamente, essa paridade, porque essa foi uma provocação que a gente fez durante a reunião de pauta. A gente, lembra, eu perguntei, a gente estava falando sobre a Marcha das Mulheres Negras. E aí eu fiz essa provocação que surgiu numa mesa, em uma outra reunião, onde estavam esses homens, que sejam homens brancos ou negros, mas onde eles estavam nesse momento. Porque a mobilização da mulher nas pautas negras, né, em tudo que vem acontecendo, eu lembro uma vez, acredito que o Heraldo Pereira, quando teve um evento que ele chegou a processar, se eu não me engano, o Amorim, né? E aí, num evento do Prêmio Abdias, ele falando um depoimento que uma das primeiras pessoas que chegaram e deram um suporte emocional e físico, inclusive, quando ele teve que prestar depoimento, foi um coletivo de mulheres negras, entendeu? Então, ele colocou isso. Então, é importante que... E tem esse recorte, inclusive, no feminismo. Tem o feminismo negro. Porque o feminismo negro, ele abarca, ele traz os filhos, ele traz os homens, ele traz toda essa... Isso tudo está na pauta. Então, eu acho que é só complemento ao que ele está falando. Não tem essa cisão. Na verdade, complemento. Eu acho que são complementos ou suplemento, vamos dizer assim, como tem um amigo também que gosta de dizer, de suplemento. E super complementa o que eu estava a dizer em relação a qual atitude que eu tomei depois daquilo. A primeira coisa que eu fiz instintivamente foi ligar para minha mãe. Eu liguei para minha mãe porque eu não sabia o que fazer. Eu disse, mãe, olha, aconteceu isso, 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 e eu não sei o que fazer. E ela disse, olha, tu estás num outro lugar, é uma outra realidade, não te deixes para trás e não aceites. Questiona. Tudo, tudo. Questiona. O que é que eu te ensinei? Quem tem boca vai a Roma. Desde pequena, tudo, tudo, tudo. Quem tem boca vai a Roma. Quem tem boca vai a Roma. Então, pergunta. Foi aí que eu comecei a me ver uma pessoa, um ser questionado, assim, de questão, né? De perguntar. Eu comecei a ser inquisitiva. E isso realmente abriu uma porta, abriu meus olhos para muita coisa. De saber me posicionar. Foi um momento de choro lá, que durou um intervalo, e eu voltei, e depois da aula eu olhei para o professor e disse, isso é xenofobia. E todo mundo, e eu não fiz mais nada, e isso foi tomando uma proporção maior, e os colegas se sentiram revoltados, e o professor foi autuado na direção por causa daquilo, e foi o que o Mamur disse em relação a estudo. E aí eu me apliquei cada vez mais naquela matéria. Eu sabia que não podia perguntar para ele, eu comecei a me virar para os meus colegas para ver se podia. Chegava em casa, estudava mais um pouquinho e procurava isso e procurava aquilo e corria atrás e tudo. Ele mudou de atitude completamente comigo, totalmente. Agora, sua força veio de onde? Minha mãe. Sempre. Das nossas ancestrais, né? Sempre, em tudo, em absolutamente tudo. É daí que vem, de onde a gente tira a força para continuar. E né? isso... É aquilo que eu falei. É isso que nos impulsiona a vencer cada dia, porque cada dia é um dia de luta.
E né? sabe É o um que jogo mais? que não está ganho, está muito distante de estar ganho. Então, são as nossas, né, as nossas matriarcas, é elas que vão nos dando direcionamento. E o continente africano é completamente matriarcal. Totalmente. Totalmente. Sim. Mas deixa... E isso nós mulheres negras, a gente sabe disso, e a gente herdou isso delas, né? Porque a gente vem dessa fonte, né? A gente vem desse lugar. Uma coisa que me chamou a atenção, no caso da Fatou, por exemplo, quando um dos meninos foi lá pedir desculpas para ela, falou, desculpa, mas não conta para minha mãe. O menino estava arrependido. Arrependido não, porque ele não estava sabendo a violência racial que ele cometeu. Ele foi orientado. O único problema que tem é que a mãe dele não podia saber. Aí eu comecei, então, a entrar mais profundo. Ou seja, para mim, a mulher, independente primeiro da cor, é fundamental para uma sociedade que a gente quer. Com certeza. Então, comecei a isso, porque com certeza, por mais que pode mulher branca, por favor, não estou generalizando, mas eu estou dizendo que se a gente voltar na fonte como deveria, porque quando eu estou falando na fonte, eu estou falando do conhecimento direto, porque o problema que a gente tem hoje é que muitos conhecimentos já vem modificado. Mas se a gente tivesse um conhecimento direto na fonte, você pode ter certeza que o drama que a gente tem vivido hoje seria muito melhor. Não estou dizendo que o mundo esteja melhor, ou esteja pior ou melhor, não. Porque alguém não vai me dizer que o mundo estava bom no momento da escravidão. Não, né? O mundo não estava bom no momento da colonização. E no momento também não vai ser bom hoje. Eu queria queria botar a Dani na roda, mas eu queria fazer primeiro uma exposição de motivos aqui, muito sucintamente. Eu, quando estava na adolescência, me descobrindo menino, homem e sexualidade, essas coisas, eu me vi nas circunstâncias de ensino médio e as brincadeiras do pera, uva, maçã, salada mista, em que eu só acertava, só saía para mim pera, que era um aperto de mão. Porque as meninas não queriam beijar os meninos pretos. E a gente ficava babando, por exemplo, vendo a Sandra Maria Matias beijando na boca do Ramon Antônio de Mello, que era o cara bonitão da sala, da turma, né? E as mulheres eram as mulheres que sinalizavam para as outras mulheres quem era que tinha acertado na história. Então tinha um código, alguns códigos que depois eu fui descobrindo, que é um toque, vocês sabem, né? Porque então, você conhece essa brincadeira do pera? Não, não. Então você tem que explicar. Então, se o pera, uva, maçã... Quer dizer, eu não consegui dar um beijo de língua com aquela profundidade que o Dalton dava nas meninas. Porque elas não deixavam, porque tinham racismo, porque elas só queriam apertar a mão de menino preto. Agora, puxando a Dani para dentro da estética, da construção da estética para além da academia, para além de outras questões do empoderamento financeiro e tudo mais, tem a construção da estética física, da estética da cosmética. Exato. É por aí que eu queria trazer para essa Mas antes eu não posso deixar de falar duas coisinhas aqui que foram mencionadas. A questão da importância da mulher, né, na vida da gente. E eu fui criada pelo meu pai. Minha mãe faleceu quando eu tinha 8 anos. E toda a força que eu tive na minha vida estudantil e depois na vida acadêmica mais velha foi dada pelo meu pai. Né? E eu também estudei fora, eu estudei nos Estados Unidos, estudei também num lugar negro, estudei em Barbados. E logicamente que o meu corpo negro ele teve diferentes leituras, mas nos Estados Unidos, até por ser um lugar onde o politicamente correto existe e funciona de alguma forma, a xenofobia ou o racismo que eu sofria não era tão aberto, era um pouco mais velado, mas por ser uma negra brasileira fora, eu já sabia o que eu estava sofrendo. E agora eu também gostaria de citar uma outra coisa. Você teve sorte, porque na minha época de faculdade, no início dos anos 90, se eu chamasse a atenção de um professor falando isso é racismo,
apesar que eu falava sempre num tom de brincadeira, tá? Eu não acredito que meus amigos eles me apoiariam. Estou falando das minhas amigas, mas num tom de brincadeira as pessoas incorporavam, porque eu também, pelo meu pai, fui ensinada. Sempre que você sofreu um racismo, reaja. Se você se sentiu muito chateada, isso eu era muito pequena, gente, eu tinha 5, 6 anos de idade, eu não entendia direito o que era racismo. Se você se sentir muito chateada, reaja de uma forma forte. Se você se sentir um pouco, reaja de uma forma mais branda, mas sempre reaja. E minha surpresa também, ao ir estudar num país onde 94% da população é negra, lá foi mais uma xenofobia que eu vivenciei, por ser percebida por ser uma negra de um país rico, porque eu estava ali numa ilha, né? Então, eu não é nem rica, eu sou de um país grande. Aí tem todo um lance cultural de quem é de ilha. Mas, assim, principalmente dentro do meio acadêmico, como nós somos perseguidos, né? Parece assim, aquele ambiente não é para nós. Não é para nós. A Grada Quilomba deixa isso muito claro na obra dela, né? Exato. O espaço acadêmico não nos pertence, mas assim nós insistimos. E eu acredito também que toda a força que meu pai me deu, ele foi uma pessoa muito acolhida pela mãe, teve a figura feminina, mas quem passou muito da consciência racial para o meu pai foi o meu avô, que era um homem birracial. Ele tinha uma mãe branca, né? Meu avô nasceu em 1898, portanto, 10 anos após a abolição. A mãe branca e o pai negro. E o pai não segurou a onda, né? Como nós diríamos, ele não ficou. Então, ele foi criado por essa mulher branca. E eu, até onde eu sei, essa minha avó, ela não conseguiu também dar o suporte para o meu avô. Mas meu avô vivenciou, que é muito do que a gente está falando aqui. É na vivência, que nem você achando que para suas filhas você estava protegendo. Sim, de alguma forma você estava protegendo, mas elas estavam vivenciando. E é no vivenciar que a gente aprende mesmo a lidar, exemplo, né? No exemplo. É no exemplo. Você foi exemplo. Exato. Ô, Dani, depois que você disser quem é seu pai e que ele não é um historiador, como eu achava que fosse até ontem, você vai contar para Cecília o que é o pera, uva, maçã, salada mista. Eu fiquei com essa responsabilidade. Isso aí tem que ser nos bastidores, gente. Nos bastidores, porque eu também vou precisar da ajuda, porque isso aí é uma coisa antiga, mas tinha alguma coisa, depois explico. Eu conheço a música, eu ouvi quando era pequena lá na Globo, lá em Angola, apenas. Não, tem uma brincadeira, mas eu preciso realmente falar quem é meu pai, porque eu estou aqui como a Daniela. Não, eu acho... você está falando tanto no seu pai... Não, porque eu gosto de trazer a figura, porque ele é meu pai, como eu te falei ontem, né? Mas quem está lá está querendo saber quem é seu pai. É minha mãe que me criou, também criou-nos sozinha. Sozinha. Que eu diria que ela é? Ela é sua... Mãe, eu tenho um pai. O meu pai, mãe, sim. Né? Mãe. Não, mas, Dani, é só porque quem está lá em casa, ou viajando, ou em algum lugar, vai querer saber. Você citou tanto seu pai, e seu pai é um cara tão brilhante e admirado por todos nós, que eu queria que você mesmo definisse seu pai. Bom, em primeiro lugar, meu pai é meu pai, né? Meu pai é o Hélio Santos, que, diferente do que todo mundo acredita, ele não é historiador, ele é da área de finanças, ele é um professor, né? Professor universitário, já é aposentado, mas é um ativista. E pelo ativismo é que as pessoas acreditam que ele seja um historiador, mas não, ele é da área de finanças. Então vamos ao pera, uva, maçã, salada mista. Não, eu queria que ela falasse, porque você fez a pergunta e é a área dela, né? Desse novo olhar sobre a estética da mulher negra. Sim. Isso é muito importante. Uhum. Porque hoje a mulher negra, de um modo geral, em sua maioria, ela se valoriza, ela sabe da sua beleza com a sua característica, né? Ela sabe das suas peculiaridades. Enquanto, por exemplo, você chega na Bahia, é uma coisa linda. Aquelas mulheres, né, avantajadas, né, que fogem até dessa estética predominante da mulher eurocêntrica, mas
se achando lindas e são lindas, né? Nessa diversidade. Exato. Então, eu queria também ouvir de você que trabalha. Eu nem preciso de chegar em Salvador. Eu, aqui no Rio de Janeiro, eu já percebo uma estética negra diferente e gosto. Sim. Né? E foi em Barbados, nessa ilha negra, né, que eu, enquanto doutoranda, e eu falo doutoranda porque eu cheguei a escrever minha tese, mas não defendi por conta de problemas dentro da universidade, onde eu era bolsista, e eu vinha de um país rico, como eu tinha bolsa. Bom, mas daí é uma longa história, mas eu saí com a minha empresa, que é a Sobril, debaixo do braço, que lá, enquanto doutoranda, eu comecei a pesquisar as ideologias e as contra-ideologias de como a beleza negra é representada na mídia. Inicialmente, eu queria fazer um estudo comparativo, mas comparar uma ilha com um país como o Brasil foi diferente, então eu foquei em Barbados. E muito dessa coisa da estética eu aprendi de forma acadêmica lá, mas que pode ser aplicada na diáspora, e inclusive nós conversando antes, também em África, que é a questão da nossa exclusão. Nós, mulheres negras, nós não somos inclusas nas definições de beleza, mas nós sempre soubemos, né, que somos belas. E o que as pessoas às vezes não entendem é que a definição de belo, né, eu gosto até de usar mais a expressão estética. A estética negra, ela é funcional, ela não é puramente para se mostrar, ela não é para embelezar, não, ela tem uma funcionalidade, ela é para você mostrar uma resistência, ela para mostrar uma identificação, para se coletivizar com um determinado grupo e também se individualizar. Eu sempre gosto de usar essa fala que nós negras somos sempre muito consideradas exóticas, como você mencionou, a sua professora quis fazer a pergunta do seu cabelo. E eu gosto de brincar. Não, eu não sou exótica. É que esse visual aqui, esse look, eu não fui na revista A ou B ou C para construir. Eu construo a minha própria estética baseada na minha cultura, na minha história, na minha religião, na minha ancestralidade, a região onde eu cresci, a minha família. Então, eu não sou... o que você está vendo hoje aqui, você não vai ver na capa de nenhuma revista, né? Como também as minhas amigas aqui, mesmo Cecília, que está de jeans de uma forma ocidental, mas ela está com um torso, ela estava antes com uma máscara maravilhosa num tecido africano, né? Então, a nossa estética é tudo isso. Não é só por embelezar, ela é funcional, né? E hoje nós conseguimos... E isso aí não é uma coisa nova, não foi uma grande descoberta. Mas eu acho que hoje nós estamos usando a nossa estética de uma forma muito mais consciente. Né? A questão de poder assumir o cabelo, mulheres hoje, mais mulheres usando dreads, né? E até as próprias mulheres que usam fibra, porque aquela coisa, como a estética não é só embelezar, ela é funcional, por que não hoje eu quero mudar meu cabelo, eu vou e coloco uma fibra loira, uma fibra vermelha, né? Porque eu estou ali, através do meu cabelo, demonstrando uma outra coisa. Eu não estou querendo só sair na rua bonita. Eu gosto de usar, eu usei esse colar. É um colar que eu uso como pulseira. Aqui são figas, né? E isso aqui eu acho que representa muito da beleza negra. Este colar aqui não é só porque eu estou usando como pulseira, não é só para embelezar. Ele tem as figas, é para me proteger também. Então, a nossa estética não é só para embelezar. Eu estou realmente, de alguma forma, passando uma mensagem política, né? Eu acho que tem a ver também com as cores que a gente usa, né? Exato. Por exemplo, as cores influenciam muito na nossa defesa, na nossa característica, na nossa proteção, né? Não à toa você fala, não, hoje vou pôr vermelho,
sabe? Hoje eu vou pôr um amarelo, né? Até independente da religiosidade, mas você sabe o poder que as cores têm sobre o nosso povo preto, sobre a nossa ascendência. E às vezes esse é um conhecimento de não só de, como você falou, de pessoas que seguem a religião, Sim, religiões de matriz africana. Independe. É um conhecimento que a gente tem de forma ancestral. Ancestral, sem saber mesmo, né? É um conhecimento Sim. ancestral. Inclusive, falando em ancestralidade, as nossas tramas africanas, elas conversam com a sociedade. É a forma como nós temos para nos identificar na sociedade como isso ou aquilo, dependendo da mensagem que nós queremos passar para as pessoas a quem nós nos apresentamos, estamos usando certo tipo de trama africana, certo Sim. tipo de roupa, certo tipo de cor, não é, que vocês muito bem pontuaram. Por exemplo, os turbantes também são formas de representação da nossa sociedade mesmo, é super natural, só que foi um tipo de cultura que foi vou dizer que deturpada, né? Assim como o cabelo foi deturpada pelo colonialismo e que muito bem agora está sendo reivindicada cada vez mais pelo nosso povo. Pelo nosso povo. O uso de dreads, o uso de... eu como cantora... já me apresentei, eu decidi para mim mesma que eu deveria me marcar como um padrão estético completamente africano. Além das roupas, eu uso tranças dedicadas a povos africanos. Um dos estilos que eu muito uso do povo Fulani. Eu faço muito tranças Fulani. Eu uso búzios nas minhas roupas, eu uso búzios no meu cabelo. E eu gosto de fazer isso não só por mim mesma, mas porque eu quero que as pessoas olhem e não vejam só a beleza e procurem saber o que há atrás disso e dizer, mas, nossa, o teu cabelo está tão bonito. E eu dizer e contar a história, isso aqui é uma trança Fulani, é da tribo X, que o pano africano é da tribo X e isso e aquilo, porque é uma forma de você se comunicar e trazer a história e poder disseminar a cultura, a tua própria cultura, ao mesmo tempo que eu me conheço, né, porque é um autoconhecimento, um regresso às minhas próprias origens, né? Como é que se diz? Desocidentalizar, né? E também espalhar esse movimento que sai de dentro para fora, para quem me vê. E se fazer respeitar, né? Porque com isso a gente tem cada vez mais conquistado, né? Ainda entre aspas um pouco o respeito da sociedade. Com certeza. Não branca, né? Isso a gente precisa se respeitar, eles estão né? Se você tendo se respeita, que ter um outro olhar sobre E mais ainda, nós. saber a sua história. Isso. Exato. Saber a sua história, porque quando você sabe o que você não há ninguém que possa chegar para você e dizer esses dreads isso. A pessoa não sabe. Quando você se levanta e se coloca na posição de fala, que muito bem é tua, você não colocou os dreads porque você decidiu que era moda colocar uns dreads. Você sabe a história atrás disso. E você se identificou com essa história. E você tomou ela para si, não é? Como negro, né? Africano, e trouxe ela para o mundo dizendo, essa aqui sou eu. Então ninguém não pode ter alguém que duvide de quem você é. Você precisa saber andar assim. Eu ando assim porque isso é o que me identifica como africana, como o que eu sou. Eu falo assim porque isso é o que me identifica como eu sou. Eu visto assim porque isso diz o que eu sou. E ninguém pode dizer o que você é além de você mesma. Exatamente. E eu quero só fazer um gancho aqui, porque foi muito interessante o que você falou, porque aqui nós temos uma mulher africana, tá, que vive no Brasil há quase 10 anos. E eu gosto sempre de falar esse conceito que eu desenvolvi preciso falar primeiro em cultural antibody, é um anticorpo cultural. Tá? Nós aqui tivemos que desenvolver isso, tudo que ela falou, nós tivemos que desenvolver este anticorpo cultural, porque da forma como nós fomos arrancados de África,
tivemos que nos readaptar, tivemos que aprender uma nova língua, aprender a comer comidas diferentes, a nos relacionar com pessoas diferentes, a ter cultura, hábitos religiosos diferentes. Então, como uma forma de existência física, psíquica e espiritual, nós criamos esse anticorpo cultural, que é externalizado através da nossa estética. Entendeu? E é isso que, assim, que eu sinto alguma dificuldade, às vezes, das pessoas entenderem. As pessoas, geralmente, pessoas não negras ou não indígenas, né? As pessoas, geralmente, o europeu. Esta é a forma que nós encontramos de sobreviver. Né? Então, nós tivemos que nos recriar no novo mundo, né? A partir da estética e da cultura. Se a senhora me permite, lembra do clipe do Beyoncé? Do artigo da professora da USP, que escreveu que a Beyoncé veio glamorizar a luta racial, etc. E tudo. Isso faz parte daquilo que nós chamamos, existe coisa que só nós conhecemos. Isso que a gente chama, na realidade, da teoria do conhecimento. Por exemplo, eu me lembro muito bem, quando eu era criança, só de ver a mulher usando um turbante, já sabia de tudo sobre aquela mulher, de tudo. Então, esse código Morse que a ciência programa, etc., é tudo, a gente pode dizer que a mulher já pelo turbante já se apresentava. Então, mas só que muita gente não sabia. Por exemplo, eu não podia decodificar, mas minha mãe podia, etc., etc. Então, hoje em dia, se a gente pegar um paradoxo, por exemplo, da Beyoncé, aí alguém escreveu algumas coisas horrorosas sobre ela foi para a África pesquisar, trouxe. Aí a mulher branca, ao invés de reconhecer a sua imperícia no assunto, foi opinar. Deu no que deu. Foi sobre a questão estética, ela está usando oncinhas na roupa, uma série de coisas e utilizando. E isso era sobre isso também que eu gostaria de falar, nessa questão também da imposição. Onde é que a gente coloca também uma imposição? Porque ao mesmo tempo que você estava falando, Dani, sobre a questão de desconstruir, que nós fomos arrancados. Então, esse processo, esse tempo de volta ao lugar, o resgate, ou entender, ou ancestralidade, para cada um se dá de forma diferente. Exato. Então, existe um patrulhamento também hoje em dia. Vocês querem isso? Então é isso. Então, por que a outra está sei lá, está com lace, a outra está... Então, esse lugar também, que estão querendo nos desestabilizar nesse sentido das nossas escolhas, mais uma vez querendo impor coisas, entendeu? Que a gente independentemente da estética, né? porque o meu cabelo não é moda, esse é o meu cabelo, entendeu? A moda, eu vou dar uma clareada, eu quero dar uma clareada, quero raspar, porque tem isso, a mulher negra tem isso. Um dia ela está raspada, no outro dia ela está com o cabelo por aqui e nós somos alisar se quiser. E alisar, exato. Então, essa imposição dessa estética, por exemplo, nós não temos essa felizmente ou infelizmente, mas essa conexão, houve uma ruptura, e a gente tem que entender isso também, com a questão de África. A gente tem, por exemplo, eu não conheço nenhum país do continente africano, tenho essa urgência e entender, mas assim, quando eu estou em lugares, mesmo no Brasil, se eu estou em um lugar de Salvador, ou se eu chego ao Caos do Valongo aqui no Rio, aquela energia tem explicação em algum momento, eu vou tentar explicar, mas isso tá no ar, é energia. Mas no que diz respeito a esse patrulhamento, a essa coisa que nós estamos nos descobrindo, né? Tudo Exato. Isso é muito recente. E a gente está falando também de sentimento, né? Porque, né, do que a gente sente, como é que a gente está se apresentando naquele momento. Mas Exato. Tem grande significado. Se o meu cabelo é uma coroa, porque a gente tem muito isso. E é mesmo, porque ele cresce para cima. Então, assim, tudo tem muito significado. Não, né? E a gente chegou num lugar que a gente pode falar que, em relação à estética, a gente hoje é muito feliz, né? A gente que vem de gerações mais avantajadas, mas assim, a gente sabe exatamente o que nós sofremos. Por exemplo, quando eu era criança, adolescente, na minha juventude, e até há poucos anos atrás, né? Como é que nós fomos massacrados na questão de não poder fazer uso da nossa real estética, da nossa real representatividade, né? Inclusive para os nossos pares, né? Nossa. Exato. Inclusive para os nossos pares. Que sofrimento! E isso nos causou um dano muito sério, que eu percebo hoje,
nós temos dificuldades em cuidar do cabelo que nós nascemos na cabeça. Totalmente. Nós não sabemos, sabe? Porque enquanto nós somos criança, nós estamos ali, a mãe cuida, tem o tutano, uma certa idade, dependendo da sua classe. Eu lembro, a primeira vez que eu fui alisar meu cabelo a ferro, minha mãe era viva, então eu devia ter uns 6, 7 anos. Eu saí com metade do cabelo alisado e metade crespo, chorando. E eu lembro que ela era uma amiga da família, a finada Geni, ela falou para minha mãe, Marlene, nunca mais traga sua filha aqui. Entendeu? Porque eu não aguentei aquilo. Mas com relação ao que você estava falando dessa coisa da patrulha, né? Eu tenho muita consciência que eu consigo hoje, eu crio meus dreads há 10, 12 anos, porque, primeiro, eu sou psicoterapeuta, eu sou uma profissional, né, liberal. Se você vai no meu consultório, não gostou do meu cabelo, não volte. Depois disso, eu dei aula em universidade, isso no Caribe. E hoje eu sou empresária, mas se eu fosse uma executiva numa multinacional, é muito provável que eu teria que usar um cabelo alisado, como houve vários casos aí de que pessoas que realmente tiveram, e eu não critico esse tipo de mulher, né? Como a Beyoncé também, que já foi criticada até por autoras negras, pela estética dela. Sim, fala-se que ela clareou a pele. Provavelmente, ela usa lace, ela está com cabelo loiro, amarelo, azul. Sim, ela é uma popstar. E, no país onde ela mora, ela precisa de ter aquela estética. Tá? Porque a Beyoncé, ela conquistou o planeta Terra. Eu me lembro, talvez, do Michael Jackson, que também teve que passar por um processo de branqueamento para ser aceito por todos. Então, no exercício dela, ela teve que passar. E eu realmente não critico essa postura ou essa estética que algumas mulheres são obrigadas. E o que realmente me incomoda são algumas que não se sentem confortáveis com a estética negra. Sim, Aí que é o problema, né? Ou é o desafio. Mas ter o cabelo alisado e loiro até... Eu também acho que não, e eu penso que são escolhas. Não acho nem que a Beyoncé assim, é obrigada. Eu acho que é uma escolha dela no sentido de ela quer atender ao mercado, né? Tem fatura em relação a isso, está tudo certo, está tudo bem. Ela pode usar o que ela quiser, porque ela fez a escolha de atender ao mercado. Como tem outras que fizeram escolhas de não atender, eu quero essa estética e vou dizer não para isso ou aquilo, e está tudo certo. Eu acho que, agora, o mundo tem que entender que isso é uma imposição, sim. Essa estética eurocêntrica é uma imposição, sim. E algumas pessoas vão... Se adaptam. Tá tudo certo também. Agora, impor isso que todas tenham que ser... Eu digo na questão dos nossos pares, porque muitas vezes, às vezes, eu estou num ambiente que tem meninos negros, rapazes negros, uma galera jovem, que se você colocar... Porque isso já foi feita, essa dinâmica, inclusive, né? De colocar mulheres... Quais são as mulheres bonitas que você vai escolher aqui? E aí vem. Eu falei, gente, não vai botar aquela menina maravilhosa, linda, tal, negra, incrível. E é incrível mesmo, mas, assim, eles estão já pré-condicionados a negar aquele olhar para aquela mulher, entendeu? E depois de muito tempo, isso acontece talvez com a nossa galerinha aqui que já passou dos 40, aquele menininho lá, de não sei o quê, poxa, eu já achava linda, mas eu não tinha coragem, eles não tinham coragem de assumir. Eu acho que todo mundo tem uma história como essa, né? Que aí agora a gente fica, épocas de rede social, fica lá mandando as coisas. Eu te achava isso, te achava aquilo, mas não tinha coragem. Mas eu penso, desculpa, eu penso que depois da ditadura dos lisos, abaixo a ditadura dos lisos e tal, e vamos todos encrespar, falo da comunidade negra, vamos todos encrespar, o cabelo crespo tornou-se foi por um viés mais político. Um pouco mais político, não, meu cabelo é assim e tudo mais, e muita gente se deu a oportunidade de conhecer o seu próprio cabelo, conhecer o seu próprio fio, a sua própria raiz, que até então não tinha esse condicionamento. Só que eu arrisco em dizer que muitas pessoas do nosso povo, da nossa comunidade, se apegou ao crespo para dizer que se você não é crespa, você não defende a bandeira de ser negra. E eu acho que não é tão 880
quanto muita gente traz. E isso eu acho isso errado, porque nós falamos sobre a estética como forma de apresentação. É uma forma de você... É como você se vê no mundo. Então, se eu quiser usar o meu cabelo liso, isso não me faz branca. Isso não me faz branca. Isso não faz com que eu queira apoiar a causa. Eu estou me embranquecendo. Eu estou dizendo isso porque eu já vi, já testemunhei, já ouvi, já estive no meio de rodas de conversa em relação a isso. E muitas mulheres se viram forçadas a deixarem os seus cabelos naturais para poderem caber nessa comunidade que elas já faziam parte, mas não foram abraçadas por causa do seu próprio cabelo, do seu próprio estilo, da sua própria identidade. Então, só vou fazer uma parte na questão de assim, que nos deixe a parte da questão da estética, da beleza, porque a gente está falando de beleza. A gente vai usar nosso cabelo, né, o tempo todo saindo com... Eu falo que eu não saio de casa com uma lança na mão, essa coisa guerreira o tempo inteiro, alô? Entendeu? É o nosso lado mulherzinha, é o nosso lado... Eu acho incrível o teu cabelo, porque eu acho lindo. Sim, com licença? Sim. Eu acho simplesmente lindo. E é esse lugar. Não é o lugar que eu não estou o tempo todo saindo de casa protestando. Não, estou saindo de casa com esse cabelo porque eu estou achando lindo. Não estou saindo para protestar, para te alfinetar, para te dar... Não. Eu estou saindo assim porque eu estou achando simplesmente lindo, com licença. É isso. Não eu acho preciso levar a uma causa tão... Até vai, mas a gente simplesmente se veste dessa forma porque a gente acha simplesmente... É isso, gente. E há essa necessidade de deixar as coisas mais leves. Exato. Essa leveza. E está acontecendo um movimento muito interessante já nos Estados Unidos, onde a aceitação do cabelo natural aconteceu antes, né, de acontecer aqui. Aí as mulheres deixaram o cabelo natural. O que elas estão fazendo agora? Que o cabelo está grande, elas estão voltando a alisar. Sim. Porque tem a coisa do comprimento, porque quando a gente para de passar a química, a gente sabe que o nosso cabelo cresce muito mais. Então, hoje, elas têm aquele comprimento que elas não conseguiam ter antes, quando elas alisavam a cada 2, 3 meses, entendeu? Eu não acho, tem gente que fala, mas a causa está perdendo força. Não, gente, o cabelo ainda é estética, é uma forma de apresentação, não é a pessoa, você não está definindo ali, é uma forma que a pessoa se apresenta. Agora, uma outra coisa curiosa que você mencionou com relação aos nossos pares, eu fiquei sabendo essa semana que tem hoje os homens negros que a trança é mais aceita do que o cabelo natural. Né? E é uma pessoa aqui do Rio de Janeiro que me falou, talvez seja uma coisa geracional, mas, Ana, por que você tirou a trança? E uma outra coisa, eu vou fazer talvez, eu estou levantando isso agora porque é uma percepção. A questão até do tato, porque eu vejo que tem uma certa dificuldade, porque até então, porque assiste aos filmes, assiste às propagandas do shampoo, do bate-cabelo para lá, bate-cabelo para cá. Então, na verdade, assim, no que diz respeito até no relacionamento, no tato, eu vejo que os próprios homens negros, porque até então, não vou dizer também que é um patrulhamento, uma questão de raspar a cabeça também tem isso. Tem muitos que crescem 1 minutinho, não, tem que raspar. Então, na verdade, eles perderam o tato do cabelo crespo. Então, mesmo em relações que não interraciais, mas existe, a gente percebe uma dificuldade, entendeu? Do tato deste homem negro e do não negro, ok. Do não negro, ok, ele tá, mas o negro, eu acho isso bastante interessante, de perder o tato com a questão do cabelo negro, entendeu? Construção. Do cabelo crespo, do cabelo negro, do cabelo crespo. Construção. Exatamente. Construção de mentalidade. Eu queria lançar... A gente tem uma série de coisas, de questão. A gente não vai fechar essa questão, porque é muito complexa e muito diversa. Eu fiz questão de deixar o lugar de fala aqui fluir, né? Eu e Mamur aqui somos coadjuvantes nessa soma, luta. tá, Mombasa? Eu já soma. falei, é soma. Certeza. Vocês não estão de coadjuvantes, mas aqui é soma. qual é junto, qual é colado. Tá. Bom... eu queria só para fazer uma provocação, para não deixar passar um dos temas que a gente tinha levantado aqui, que era a carta de Lynch, né? Para a gente fazer um fechamento, um encerramento, porque depois eu tenho que ir lá na casa 1, 2, 3 para comer alguma coisa, beber alguma coisa, e vou usar todos os produtos da Sobrio. E aí vão assistir o espetáculo. Então, Cida,
Eu tive o privilégio de assistir ao espetáculo e tem o momento incrível que é quando Luísa Maim está deixando o seu filho, que ela não sabe, na verdade, que ele já está indo para não mais voltar. E essa música é um momento muito emocionante. Eu gostaria que você nos brindasse, né, com essa canção. Então, gente, essa música eu canto dentro de um contexto, tá? Tem toda uma base, então eu vou tentar fazer o meu melhor. A procurar sem encontrar meu menino, ninguém viu. Sem despedir, sem me abraçar, foi assim que ele partiu. Vou procurar no infinito, no além, nas tempestades, nos mares, nada me detém. Não cansarei, eu partirei, meu filho, um dia eu te encontrarei. Não vou cansar, vou procurar. Luiz Gama, sua mãe vai te encontrar. Não cansarei, eu partirei, meu filho, um dia eu te encontrarei. Não vou cansar, vou procurar. Luiz Gama, sua mãe vai te encontrar. Posso fazer uma chamadinha aqui rapidinho? Então, pessoal, nós estreamos em março, em um único dia, por causa da pandemia, não pudemos fazer presencial. O diretor do teatro ficou tão encantado com espetáculos. Nós estamos no coração da Zona Sul do Rio de Janeiro, no antigo Teatro Leblon, que hoje chama-se Teatro Petra Gold, na galeria do Teatro Leblon. Então, são várias salas, é um lugar, né, elitista, né, um lugar que, até um tempo atrás, para mim era inconcebível pensar um espetáculo de negros ali naquele espaço. E nós estamos ocupando a sala do Teatro Leblon com um tema negro, com um elenco negro, com uma plateia negra, e trazendo essa história belíssima e emocionante, que é Luísa Maim, Eu Ainda Estou Aqui. É um espetáculo onde a ancestral Luísa Maim vem dar colo e apoiar essas mães pretas de hoje que estão perdendo seus filhos para a violência do Estado. Então, o espetáculo é muito forte, porque o texto é construído basicamente em relatos, né, extraídos dessas próprias mulheres, mas é de uma estética belíssima. As músicas são todas autorais, né, compostas para o espetáculo. E o sucesso tem sido tão grande que nós voltamos em maio, quando o prefeito liberou, né, o público presente. Nós voltamos em maio para fazer 3 dias, 3 finais de semana. Prorrogamos para junho inteiro, prorrogamos para julho inteiro. Então, nós estamos até o dia 31 de julho, somente aos sábados, às 19 horas, presencial ou online, para quem não quiser ainda ficar no espaço fechado, apesar que nós só utilizamos 10% do teatro. Então, são 400 lugares, só tem, no máximo, 40 pessoas. Maravilha. Tá? É só entrar, entrar no Instagram, Luísa Maim, Eu Ainda Continuo Aqui, para saber como é que adquire o ingresso e saber as informações. Mamu, onde é que você está em cartaz? Bom, em cartaz, na realidade, quem quiser ter tecnologia de instalar energia solar na sua casa, porque, afinal, hoje em dia, todo mundo sabe que a energia vai ficar mais cara.
Então, uma das alternativas que a gente tem se tornou realidade é você disseminar as energias renováveis, principalmente a energia solar, que é uma das minhas funções, aí será bem-vinda. Também eu convido todo mundo, se quem quiser conhecer o Cefet como Centro de Excelência de Ensino, para você estudar lá conosco, para você saber de vários sistemas que a gente tem. Será um prazer enorme receber. E também, claro, quem quiser conhecer a loja da minha esposa, no caso, a estou de olho nessa camiseta. Estamos de olho nessa loja. A África Arte. Eu vou ganhar um dinheirão com esses comerciais. A África Arte, no caso. Tudo que foi dito aqui, vocês falando de estética, de beleza, e aí até me deu angústia e risada ao mesmo tempo, porque ela passou por todo esse processo também. Ter mulher negra e ter uma loja no Brasil, eu acho que isso já é suficiente para ter problemas. Porque, afinal, mais uma vez, como a gente voltou para a África e foi salvo por Ampateba, o lema da loja dela é a diversidade das pessoas, das culturas e das civilizações fazem a beleza e a riqueza do mundo. Essa é a empresa da minha esposa, a África Arte. E fica onde? Que fica no Shopping Laranjeiras Mall, Lua das Laranjeiras, do número 29, segundo piso, a 200 metros do metrô do Largo do Machado. Maravilha. O que Sombrio tem que eu não tenho? Você tem tudo, porque você é um negro de brio, né? Então, todos aqui somos negros de brio e carregamos as nossas coroas. A Sombrio, nós temos a primeira marca brasileira a desenvolver 2 linhas específicas, uma para dreads e outra para fibra sintética e orgânica. E a linha para dread também funciona muito bem nos cabelos naturais. E você pode nos seguir ali no Instagram, @Sombrio, e você vai saber tudo sobre nós. E a gente vai comer o que lá hoje? Bom, hoje é que dia? Hoje é quarta-feira, quarta-feira. Então, na Casa 123, né? Que é um bistrô muito gostosinho ali com gastronomia. Que tem 2 sócios que são meus amigos. Sim, sim. Eu e Maria Júlia, que estamos na Casa Maria Júlia Ferreira, que é web designer, que é designer de interior, designer gráfico e responsável pela parte gastronômica da Casa 123. E temos os parceiros também, que é a Kitabo, que é uma livraria especializada em autores negros, né? E a Complexo B, que é uma marca com uma pegada muito carioca, que traz uma coisa do sincretismo, tem tudo ali, tem muito a ver com o Rio de Janeiro. E a Idunu, que é uma marca que tem tecidos africanos, o dono é o Abu, que ele é do Benin também, e tem também uma parte lá na casa, é um dos parceiros. E a gente está agora, conseguimos um pedacinho, um puxadinho, e vamos ter também o espaço Beleza, né? O espaço LO, que é o espaço Lico Oliveira, que teremos também lá na Casa 123. Já estou conversando aqui com a Daniela sobre a Sombrio. Eu já ia falar, já, né? Total, porque a gente vai também cuidar das madeixas, cuidar dos dreads, hidratação de fios. A gente está pensando em cuidar. É um espaço de acolhimento, que esse foi o primeiro propósito, né, conversando com a Maria Júlia, de ter esse espaço de acolhimento. E, independentemente da pandemia, porque essa nossa ideia, né, surgiu antes da pandemia, então essa palavra acolhimento pós-pandemia e durante a pandemia eu acho que está muito na ordem do dia, né? E é isso, é Casa 123, Visconde de Abaeté, 123, Vila Isabel. E aí, onde é que você está em cartaz? Bem, eu estou com alguns shows que estão para se agendar, mas para todas as informações procurem o Instagram da Soulful, @soul_full_, para ter todas as informações dos próximos shows. Maravilha. Já que você está com a bola na mão, puxa a bola para a gente finalizar, fazer um fecho, e já é para despedida mesmo, da carta de Lynch, para a gente fazer uma rodada e fechar. Bem, a carta de Lynch, ela é muito, muito, muito forte, assim, para um negro ler, para um preto ler a carta de Willie Lynch, ele consegue passar ou se identificar muitas vezes com muita coisa que lá está escrito, né, para os dias de hoje. Se não me engano, ela foi escrita no século XIX e hoje mesmo está presente muitas coisas que lá estão escritas. Ela fala muito sobre como produzir um negro, né?
como ater a camada preta, a comunidade preta, para a escravidão eterna, a escravidão eterna. E a última coisa que nós falamos, né, Lica, foi sobre a mentalidade. E esse tema, o que nós estamos aqui a discursar, muito tem a ver com a carta do Willie Lynch, muito tem a ver com a escravidão, porque lá na carta, uma coisa que mais me marcou é que ele diz assim: esquece o corpo, que escraviza a mente. Porque o corpo, ele sofre, ele faz com que você se rebela. Muitos escravos escravizados, desculpe, se rebelavam e fugiam e se matavam para não ter que sofrer fisicamente tudo aquilo que eles eram colocados a fazer, não é? Mas mentalmente falando, ele tinha um pequeno punhado de escravizados dele mesmo, e ele implementou essa escravidão mental e viu que funcionava e passou para todos os americanos. Ele lá recolhido na sua Europa, né? Passou para todos os americanos, todos os que pôde passar esse tipo de escravidão mental, e eu acredito que é o que nos persegue até hoje. É o que nos persegue até hoje na comunidade preta. A desunião, a disseminação da inveja, a disseminação da desconfiança. Se formos falar de desconfiança, eu vou falar sobre o movimento Black Money, por exemplo, que agora muito bem está se levantando para dar voz à nossa comunidade, para trabalhar o nós por nós, né? E nos desenvolver, porque a desconfiança leva, por exemplo, uma conversa que eu tive com a minha mãe, a desconfiança leva a uma senhora de 62 anos, que é a idade da minha mãe, sem mesmo ela perceber, comprar de uma loja branca, preferir comprar de uma loja branca do que de uma loja preta, por exemplo. Eu fiz eu estava a escrever o meu artigo da pós-graduação, e o meu artigo fala sobre a importância do design africano na atualidade. E eu fiz-lhe uma pergunta, assim num bate-bola muito rápido. Perguntei-lhe: mãe, se um preto abre um negócio sobre, sei lá, cabelos de um lado, e um branco abrir o mesmo negócio do outro lado, as lojas estão coladas, em que loja a mãe entra para comprar o produto? Ela não titubeou, disse: do branco. Eu disse: mas o que é que te leva a crer que o produto do preto vale menos do que do branco? Do branco é sempre melhor, filha. Eu disse, base, Lynch sim, está na base tá do na racismo base, estrutural. está enraizado no racismo estrutural. E eu fiz-lhe uma pergunta, eu disse: tá bem, mãe, mas e se a loja do preto fosse tua? Ela não conseguiu responder. Aí nós vamos ver isso na televisão, no cinema, Exatamente. na escola, no livro didático, nos jornais que a gente lê. Exatamente. É a cartilha, No né? teatro. No E é uma relacionamento. Toda No a sociedade. relacionamento. Nos E a gente relacionamentos. reproduz isso automaticamente, Sim. sem pensar, Inconscientemente. porque é uma coisa feita para Plantada. perpetuar, Pra perpetuar. através de gerações. Quantas gerações vão demorar? Quantos séculos Não, mas para isso ser? Porque está no agora, inconsciente, está no inconsciente coletivo. Eu agora, ali que estávamos a conversar mais cedo, que é exatamente isso, o feminismo negro. Eu fiz uma comparação do feminismo negro e a carta do Willie Lynch e o como fazer um negro. Como a carta do Willie Lynch mostra que você precisa ter os papéis invertidos para que você consiga perpetuar essa escravidão mental. Você precisa que a mulher não reconheça a força que tem, ou que o homem é o que o homem pode ser, e levar isso para frente. E o homem, principalmente, o homem precisa ser uma pessoa... como é que eu posso dizer?
desequilibrada, mentalmente falando. Ele não entender o potencial que ele tem ou como ele pode se posicionar. O homem tem que ser dependente. E hoje nós vemos isso na sociedade. O homem é dependente a ponto de olhar para estar mais acostumado com tranças corridas do que o cabelo crespo, porque na cabeça dele, muitos deles, a estética para ele mais próxima, mais parecida com o que ele está mentalmente acostumado é aquela. Então, a mulher se emancipou em relação a entender que eu preciso ser forte, eu preciso cuidar dos meus, como sempre uma mãe, né? Eu preciso cuidar dos meus e despertar eles e acordar eles para entender que nós não queremos lutar, nós queremos unir forças para poder seguir em frente como um só. E a sociedade, volta e meia, tenta nos separar, nos desunir. Para finalizar, tem uma coisa que é muito interessante, que até uma pessoa experimentada e atenta aos sinais, como eu, se dá conta, de repente se distrai e cai numa cilada como a que eu caí em 2001, em Durban, na África do Sul. Eu estava lá na 3ª Conferência Mundial contra o Racismo e fui a um shopping. Quando cheguei lá, e resolvi ir ao banheiro. Fui ao banheiro, os mictórios são... A estatura do sul-africano bem, mas é todo mundo do tamanho do mamuro, aí para cima. E aí a torneirinha do mictório tinha que jogar para cima e estou lá fazendo um esforço para micção, né, para acertar o mictório lá e tal. E, de repente, eu escuto uma rapaziada chegando e falando em Zulu, ou... Enfim. Esse idioma Closa. que tem... Closa. É closa. Aqui preto fala alto em qualquer lugar, né? Na África, principalmente. E aí, por um lapso de segundo, a minha mente colonizada disse: perdeu o Playboy. Então, aproveitando esse momento que falamos de ancestralidade, matriarcado, a importância dessa figura da mãe, né? Mombaça tem uma música bem pertinente, né, que você fez em homenagem à sua filha. Já que temos o pedestal, que chegou assim como que nada surgiu aí. De pedestal vamos aproveitar esse pedestal, Mombaça? Vamos. Então, essa é Quadro Negro, uma música que eu fiz para minha filha quando estava apontando na adolescência. Aí, tudo que eu perguntava a ela dizia: maneira, papai. Como é que foi a festa, minha filha? Foi maneira. E a festa na escola? Foi todo mundo da escola? Foi geral. Aí eu, maneira, geral. Vou fazer uma música para ela. E fiz Quadro Negro, em homenagem a um braço da raiz do matriarcado. Papapapalundeira, 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 papapapalundeira. A minha avó já foi costureira, a minha bisa foi rendeira, a minha mãe trabalha na feira, a minha filha é maneira, mas a minha avó já foi costureira, a minha bisa foi rendeira, a minha mãe trabalha na feira, a minha filha é maneira de dizer que tá sinistro, geral sabe disso. Quem dominou mulher mandou, não manda mais. Ficou pra trás, sem perder ternura. O quadro está com outra pintura. Ficou pra trás, sem perder ternura. O quadro está com outra moldura. Ficou pra trás, sem perder ternura. O quadro está com outra costura.
papapaparundeira, 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 papapaparundeira. A minha avó já foi o quê? Costureira. A minha bisa foi o quê mesmo? Rendeira. A minha mãe trabalha na feira. A minha filha é, gente, maneira. Mas a minha avó já foi costureira. A minha bisa foi rendeira. A minha mãe trabalha na feira. A minha filha é maneira de dizer que tá sinistro. Geral sabe disso. Quem dominou, mulher mandou, não manda mais. Ficou pra trás, sem perder ternura. O quadro está com outra pintura. Ficou pra trás, sem perder ternura. O quadro está com outra moldura. Ficou pra trás, sem perder ternura. O quadro está com outra costura. Papapaparundeira, 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 papapaparundeira. A minha avó já foi costureira. A minha bisa foi rendeira. A minha mãe trabalha onde? Na feira. A minha filha é maneira. Maneira de dizer. 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 Maneira. 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 Maneira, eu quero ouvir. Maneira. Maneira, eu quero ouvir mais alto. Maneira. Maneira pra acabar. Maneira. Então, para finalizar e pedir a vocês uma palavra de esperança, pedir a vocês uma despedida nesse sentido de que a gente já caminhou até aqui, superou um monte de coisa e tem muita coisa para caminhar, é que eu queria dividir essa roda aqui, de lá para cá, fechando aqui na Lica. Cida, você começou suas despedidas e considerações finais. Bom, foi um encontro de muito aprendizado, né? A gente sempre aprende muito com os nossos. E a gente sempre tem muita coisa para falar, né? Acho que se a gente passar um dia todo no encontro entre nós negros, cabeças que pensam e que vislumbram uma sociedade melhor, mais justa, mais igualitária, ainda seria pouco. Então, assim, muita gratidão de estar aqui, né? Cada vez que a gente tem essa oportunidade de estar dialogando sobre as nossas complexidades, a gente só avança, né? A gente fica um pouquinho mais potente, um pouquinho mais fortalecido para seguir adiante, né? E eu acho que uma das grandes problemáticas que a gente tem que vencer foi essa citada pela nossa companheira, que é todos esses sentimentos que ainda nos atravessam, né? De insegurança, de inveja, sabe? Isso não deixa a gente caminhar. E eu sempre penso nisso, se a gente tem essa consciência desse inconsciente coletivo que ainda nos domina, porque tem muito pouco tempo que nós fomos escravizados, só que hoje a gente tem essa consciência, por que a gente não luta contra isso? Por que a gente não tenta olhar os nossos como realmente irmãos, parceiros, e que se realmente a gente não tomar isso de fato, que é nós por nós, nós não iremos avançar.
Eu já tenho essa consciência. Então, eu tenho que parar de olhar torto para o meu par, sabe? De ter inveja do avanço do outro. A gente tem que fazer essa autoanálise e consciência todo o tempo, todos os dias. Porque a gente já sabe aonde que está a raiz desse problema. Né? E a gente só vai avançar e realmente ser nós por nós e realmente fazer uso, né, do Ubuntu na sua essência, porque não adianta ser só a palavra e a teoria, se a gente encarar essa disparidade que ainda nos atravessa. Então, assim, muito obrigada a cada um de vocês, a Lica pelo convite, ao Mombaça pelo projeto, né, que eu já conhecia há tanto tempo, e também pelo convite, a Daniela, maravilhosa, um prazer imenso te conhecer, a Cecília, linda e tão cheia de sabedoria, porque a gente aprende tanto com os novos também, né? Eu adoro estar com a juventude sempre. Ao Mamu, por essa mente brilhante, né? Um professor acadêmico, um intelectual, pela família belíssima, pela filha que você, né, que a gente teve a oportunidade de conhecer, embora em circunstâncias não, né, que não, como que se diz, apropriadas, mas foi um presente conhecer a Fatu. E muito obrigado a todos que estão nos assistindo nesse sarau, que venham muitos outros com essa potência. Mamu. Então, pessoal, eu gostaria de agradecer muito por estar aqui com vocês. Vim contribuir, mas eu saí, na realidade, com lições de vida de pessoas especiais e maravilhosas. Eu só queria ratificar que, de fato, a gente descobriu, tarde, mas descobrimos que tudo o que a Europa escreveu sobre a África, de fato, é mentira, principalmente no que tange à nossa história. De fato, eu lamento muito de dizer isso, o Brasil é ainda um dos países que frequenta menos o continente africano, sendo que deveria ser o primeiro, porque o único país que tem mais africanos que no mundo, que tem mais negros no mundo, além do Brasil, é Nigéria. Então, isso significa muito a gente ter essa conexão. O continente africano é o continente que tem mais dos seus filhos vivendo fora daquele continente. Então, como você vai desenvolver aquele continente sem aquela gente? Então, a gente pode dizer que a coisa não está tão boa aqui como a gente gostaria. A coisa não está boa na África como a gente gostaria, porque simplesmente está faltando uma parte essencial. Está faltando a gente conectar definitivamente para valer o continente africano como sua diáspora sem a mão do Ocidente. Ou seja, é algo que nós devemos fazer diretamente entre nós. Então, a minha presença aqui, como a presença da Cecília, me reconforta de que essa conexão está existindo. Então, essa conexão, que a gente possa trabalhar mais é melhor, para saber que uma mãe nunca abandona seus filhos. A África, de um jeito ou do outro, vai ter todos os seus filhos de volta. Obrigado. Maravilhoso. É isso, vamos pedir também, por favor, as considerações. Vou pedir da Dani primeiro. Daniela, por favor. Bom, eu gostaria de agradecer você, Mombaça, pelo convite. Estou muito feliz de ter vindo. Também me confortou bastante ter você aqui e o querido Mabu. E vocês todos. É sempre um prazer poder estar conversando com gente interessante, como vocês falaram, interessada. E eu gostaria aqui só de concluir que uma das formas, tá, de nós quebrarmos com o efeito Willy Lynch é através do autoconhecimento, né? Vamos quebrar o preconceito que nós temos com terapia, com psicólogo. Eu acho que o autoconhecimento, que uma vez que nós passamos a nos conhecer melhor, existe cura. E eu acredito muito, isso eu estou falando de experiência que eu tive. A estética pode muito bem, tá, nos ajudar a quebrar com os efeitos psicossociais do racismo, porque o nosso racismo é vivenciado no corpo.
Hoje já nós conseguimos já nos achar que o nosso cabelo crespo, a nossa coroa armada é bonita. Então, quando nós nos autoconhecermos através da estética e através de sabermos o valor das nossas culturas, quando nós começarmos a negar tudo que nos foi dito, eu acho que é aí que a gente vai poder avançar, aquela falta de confiança que nós temos um no outro, a inveja, quando nós todos sabermos, enquanto grupo, que somos capazes e que fazemos coisas com qualidade e que podemos chegar junto a alguns lugares, como outros povos já fazem, a gente vai chegar longe. Chegaremos longe mesmo. Muito obrigada. Por favor, Cecília. Estando aqui na presença de todos vocês, eu só tenho que humildemente agradecer por esse programa, por essa pauta, por esse dia e por essa iniciativa do Sarau Preto e por ter sido convidada a fazer parte do time do Sarau Preto, que cada dia é desafiador para mim, pautas que me tiram do meu conforto e me ajudam a cada vez mais levar o meu propósito de vida para todo mundo, que é ser luz e irradiar a luz e distribuir o conhecimento que não temos nós, pretos, esse lugar, esse palco para abrir conversações sobre questões que são realmente importantes para a nossa comunidade, para que nós possamos estar mais unidos, cada vez mais unidos como povo africano. E ter o Sarau Preto como palco para todas essas questões voltadas à nossa comunidade e sendo abordadas de uma maneira super despojada, mas ao mesmo tempo super inteligentes e afirmativas e muito, como é que se diz isso? Assertivas, muito assertivas, são temas muito assertivos e poder impactar o máximo de pessoas que nós podemos, né, na sociedade e na comunidade preta. Isso é muito gratificante. Então, mais uma vez, esse é o meu segundo programa, eu queria realmente agradecer, só agradecer, sou muito grata a cada figura aqui que representa em si um exemplo para quem for que o rodeie. Então, eu acho que esse é o propósito de cada um de nós e que, se não for, que seja, que nós possamos ser exemplos de cada um que nos rodeia. Nós mesmos, exemplos para nós mesmos, exemplos para todo mundo que nos rodeia. E obrigada. Legal. Obrigada a você, Cecília. Com as suas considerações finais, inclusive contando para a Cecília o que é o pera-uva-maçã, que ficou de lado. Alguém O pera-uva-maçã. isso. Então, antes de concluir as minhas considerações finais, pera-uva-maçã é uma brincadeirinha de criança, né? E aí, assim, primeiro se coloca assim, todos sentados à frente, né? Como nós estamos aqui, vamos supor, se eu tivesse que fazer um pera-uva-maçã, eu iria até a frente, levo o Mombaça, eu vou vedar os olhos do Mombaça e eu começo a fazer as perguntas. Aí aqui, ele está sabendo essa disposição de lugares, mas a gente meio que troca de lugares, ou então eu começo a fazer de forma aleatória. E eu pergunto, eu vou ver, né, ele com os olhos vedados, eu vou perguntar, é essa? Vou perguntando, eu vou apontando e ele vai dizendo sim, não, sim. Ele vai falando não, 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 não. Quando ele falar o sim, eu vou parar nessa pessoa e vou falar, vamos supor, ele está aqui, eu vou, né? E eu vou falando, é essa? Responde, Mombaça. Sim. Ah, mas não. de primeiro? Não. É essa, aí é essa. Não. Aí, e ele não está vendo. Aí, no momento, ele vai falar sim. Sim. Aí eu vou perguntar, pera, uva, maçã ou salada mista? Salada mista é o beijo na boca, né? Beijo, abraço... Aperto de mão. Beijo, tudo. abraço... Tudo. Aperto de mão, beijo no rosto, abraço e beijo na boca.
É tudo junto. Barba, cabelo. Mas quem bigode. responde isso é a pessoa que eu estou apontando, né? Isso, só que tem um código para dizer quem é que tá lá do outro lado. E tem gente que fica assim, com os olhos vendados, com a mesma pessoa. É essa? Não, é essa? Não, é essa? Não, Meu é essa? Não, até o cara Deus. assim. Não, e quando é a amiga que está tampando os olhos, você pode dar um toque. Assim, se der um toque, é para você falar não ou sim. Não, ou sim. Entendeu? Tá entendendo? Tô. Isso é uma maldade. E aí, quando você é maldade. preto, né? Para dizer assim, se era difícil para mim como preto, imagina as nossas irmãs pretas, que nem entravam, algumas nem entravam na brincadeira porque já sabiam. Não, Que não eu iam acho sair. que devemos revolucionar e criar um jogo nosso. Porque esse jogo é muito preconceituoso. Eu não gostei e não vou jogá-lo. Não. Eu acho que não existe mais, não. É, né? não tem Porque mais, hoje o não pessoal tem já mais. fica. Só na Já vai música do ficando. Ainda né? bem, ainda bem. Exatamente. Então, assim, para concluir, né, foi maravilhoso, um aprendizado, né? Acho que o Sarau Preto é um aprendizado constante, a gente troca muito. E o que eu achei bastante interessante aqui, que a gente falou o tempo inteiro da gente. A gente que eu digo enquanto, né, homens e mulheres pretas, e a gente entende esse lugar que a gente sair desse lugar dessa zona de conforto, né? E o que a gente precisa fazer. Então, eu acho que é cada vez mais a gente trocar e falar da gente, porque a gente entende qual é a função, essa função da questão do opressor, quem é o opressor, quem é o oprimido, quem é que contou a história, a gente já sabe disso tudo. Então, o que eu achei mais interessante aqui, que a gente se falou muito, mas se falou da gente. O que a gente precisa fazer? A gente entendeu Não as é pautas, o outro, né? Não é? O Mamu falou bastante sobre a questão da ocidentalidade, quais são o ônus disso, né? E a gente entender esse lugar e vamos nos movimentar na direção de inspirar, né? Porque você falou inspirar pessoas. Isso me dá me move muito. O que me move é inspirar pessoas, servir de referência, enfim. Eu acho que a partir desse propósito, a gente vai estar se movimentando. E é entendendo, a gente se entender, a gente entender as nossas diferenças, né? Porque também é muito comum colocar todos os negros no meio. Não, eles pensam assim, não é isso. Aqui a gente, né, temos vivências diferentes, vivemos de lugares diferentes, temos núcleos familiares diferentes. Então, a gente se entendendo isso e, por favor, humanizando toda essa nossa história, Sim, né? Porque eu acho que tudo começou quando partiu do pressuposto que nos desumanizaram. Então, tudo isso é vida, e eu acho que a questão é essa. Nós estamos nos inspirando uns aos outros, e eu acho que a tendência é essa, inspirar pessoas. Nos conheçam, entendeu? Brancos e não brancos, negros, não negros, sejam como for, se inspirem, né? Porque e queiram nos conhecer melhor, porque eu acho que nós estamos fazendo esse processo, é o processo da gente se conhecer. Então, eu acho que é isso, Bombaça. Super obrigada, seu projeto, desde quando me apresentou o Sarau Preto, eu falei, caramba, é isso. É a questão da gente entender o nosso lugar em qualquer lugar, em todos os lugares que a gente quiser. Lica. Eu acho que essa é sempre partindo desse... Por favor, Cecília. Só para te complementar, porque falar da gente é falar com gente como a gente, né? Exato. Bom, então... E obrigada, deixa eu falar só obrigada. Obrigada, gente. Gente, então agradecendo aqui Mr. Hugo, Salsa e Cebolinha, Igor, Pablo, nossos apoiadores, agradecendo aqui a Biblioteca Parque pelo apoio, agradecendo a toda a minha equipe que topou esse desafio hercúleo. Eu agradeço a vocês de coração por estarem aqui e conseguirmos fazer esse programa com esse nível de qualidade e beleza. Muito obrigado e até sempre. Bom dia, boa tarde, boa noite. Sarau Preto Podcast.